Olá, eu sou a Ari Rocha e hoje a gente vai conversar sobre como criar um roteiro de testes. Bom, quando a gente pensa em software, a gente pensa que o software possui alguns requisitos, para que ele funcione. Então, dentro dos requisitos, a gente constrói roteiros de testes baseados justamente nas funcionalidades que aquele software possui. Essas funcionalidades, elas abrangem diferentes características, dependendo do uso daquele sistema. Por exemplo, a gente tem uma funcionalidade referente ao cadastro de um usuário, referente ao login, a autenticação daquele usuário, para ele conseguir entrar no sistema. Se for um sistema, por exemplo, de e-mail, a gente consegue ter uma funcionalidade específica para enviar e-mail, outra para receber e-mails, responder os e-mails, e até mesmo excluir, ou arquivar. Então, todas essas funcionalidades que a gente consegue catalogar para um sistema, que a gente consegue definir, são os requisitos funcionais. E para cada requisito funcional, a gente tem uma documentação que vai estar justamente detalhando cada característica que o sistema deve possuir. Essas características geralmente a gente define como sendo regras do negócio, como se fossem as regras de um jogo mesmo. Então, para cada uma dessas regras de negócio, a gente consegue definir o que é que o sistema pode fazer e o que ele não pode fazer. Então, o que é que ele vai estar, delimitando ali aquelas ações do usuário durante a utilização do sistema. Então, considerando essas regras de negócio, todos os requisitos funcionais, todos esses pontos, que são as características do software, a gente consegue mapear roteiros de teste, que nada mais é do que passo a passo que a gente vai estar executando o sistema em busca de erros. Joia? Então a gente consegue criar um roteiro de testes que nada mais é que um conjunto de casos de testes que a gente vai estar exercitando ali, executando no sistema em busca de erros. Então, nesse contexto, a gente consegue criar previamente todos esses casos de teste baseado ali naquele roteiro de teste, e todos esses casos de teste a gente consegue executar no momento que a gente tiver um software disponível para testes, joia? Então, previamente, a gente considerando aquela documentação do sistema que contém todos os requisitos funcionais, a gente vai conseguir mapear um roteiro de teste equivalente para aquela documentação. E aí, nesse roteiro de testes, teremos sim vários cenários que a gente vai conseguir executar o sistema, para encontrar algum bug ou defeito. A gente vai ver um exemplo de roteiro de testes, mas antes disso, vamos conseguir entender como funciona essa documentação do sistema, baseado ali naqueles requisitos funcionais que eu falei, tá bom? Então vamos lá. Bom, já estou aqui com a documentação do sistema, que a gente vai conseguir criar os nossos roteiros de testes. Então, antes disso, vamos entender essa documentação do sistema, no sentido aqui de cada funcionalidade que o sistema possui. Aqui a gente consegue mapear 9 funcionalidades principais para esse sistema, que são cadastrar usuário, entrar no sistema, cadastrar anúncio, reservar, gerenciar, pesquisar e visualizar serviços, gerenciar o perfil do usuário e sair do sistema. Então, vou entrar aqui nessa segunda documentação, que é entrar no sistema. Aqui a gente encontra a descrição, o perfil do usuário que vai poder utilizar, as pré-condições, que é justamente o que a gente precisa realizar previamente para conseguir utilizar essa funcionalidade. Então, a gente precisa que o usuário já tenha algum cadastro para ele conseguir fazer o login dele, entrar no sistema. Aqui a gente já tem um caminho, específico na tela do sistema, como é que a gente consegue justamente executar esses passos aqui, definidos no fluxo principal. E aqui a gente já tem na documentação informando que para ele fazer o login, ele vai utilizar um campo de e-mail e uma senha, tá? Então, ele vai conseguir fazer essa autenticação se ele informar os dados com sucesso, tá bom? Então, a gente vai ter algumas opções também para aquele usuário, caso ele tenha esquecido a senha, ou
alguns campos de exceção, né? Que é o caso de ele não preencher nenhum dos campos ou preencher algum dado inválido. E aqui a gente tem também como regra do negócio, né, que eu falei, o campos obrigatórios, que é o e-mail e a senha. Então a gente já tem aqui um protótipo dessa tela, justamente informando os campos que a gente vai encontrar, e aqui esqueceu a senha com o botão entrar, tá bom? Então, baseado nessa documentação, a gente consegue também criar um roteiro de testes justamente para incluir todos esses cenários aqui que a gente observou. Temos o fluxo principal, que é quando a gente consegue entrar com sucesso, e alguns fluxos alternativos de exceção. Bom, aqui eu já estou com o roteiro de teste referente à documentação da funcionalidade entrar no sistema. Então, para esse roteiro de testes, eu já estou mapeando aqui 3 cenários principais para esse roteiro. O cenário 1, que é entrar com sucesso, que é quando a gente realiza todos os passos corretamente, né? A gente informa o campo e-mail e senha corretos e a gente exibe uma mensagem de sucesso. Temos o cenário com dados inválidos e temos o cenário de esqueceu a senha, tá? Então, basicamente, um roteiro de teste ele é composto por diferentes cenários que a gente consegue mapear um conjunto de casos de testes, que são esses passos aqui, ó, e resultado esperado, para que a gente consiga estruturar melhor o nosso teste, né? Então, a gente tem uma coerência. Então, aqui o nosso caso de teste 01, ele vai ter esses passos, que é quando a gente tem o preenchimento dos campos com sucesso, e o resultado esperado, que é justamente a nossa mensagem de sucesso do sistema. Já quando a gente coloca um cenário de dados inválidos, a gente precisa informar, né, para aquele testador que ele vai ter que preencher os campos, né, de forma inválida. No caso aqui, a gente tem um não preencher os campos e-mail e senha, e a gente tem no sistema como resultado esperado uma mensagem de erro, tá? Então, tudo isso é mapeado aqui no nosso roteiro de teste. Além disso, a gente pode também fazer um cenário de testes referente ao nosso fluxo alternativo, referente ao esquecer a senha. Então, o usuário preenche todos os campos que necessários e ele exibe, né, uma mensagem que foi enviado um e-mail para aquele usuário poder recuperar a senha. Aqui nesse roteiro de testes, eu consigo criar outros casos de testes, considerando que, além dos campos válidos, né, que a gente pode não preencher, eu poderia também criar aqui o CT 202, né, porque é do nosso cenário 2 de dados inválidos. Eu vou fazer, por exemplo, um cenário em que eu vou preencher, né, os campos, mas com dados inválidos, ó. Uma senha inválida, por exemplo, e clicar no botão entrar. Então, o sistema também vai passar uma mensagem de erro. Outro cenário de teste que eu posso mapear aqui, ó, é o cenário 203, e quando eu passo um e-mail inválido, tá? E uma senha válida, né? Mas aí tanto faz, como o e-mail é inválido, ele também vai dar uma mensagem de erro. Então, a gente consegue, né, durante a construção do nosso roteiro de teste, pensar em diferentes tipos de testes que a gente pode estar executando aqui, né, diferentes cenários. E aqui, ó, não esqueceu a senha, a gente também consegue colocar cenários alternativos de erro, né? Eu posso, por exemplo, mapear um cenário em que o usuário não está preenchendo, vou mapear aqui no ID 302, ele clica na opção de esqueceu a senha, mas ele não preenche, né, o e-mail cadastrado. E aí ele clica no botão enviar, e aí a gente tem, no caso aqui, uma mensagem de erro. Vou colocar aqui essa parte aqui de cima, porque é a mesma coisa. Porque o e-mail não existe, ou porque ele não, né, não preencheu. Olha só, já pensei em outro caso de teste aqui, ó. 303, colocar um e-mail que é inválido, né? Um e-mail que não faz parte do banco de dados aí da aplicação. O usuário, né, preenche um e-mail não cadastrado, né, no sistema. E aqui a gente também vai ter uma mensagem de erro. Então percebam, né, para cada um daqueles fluxos alternativos e de exceção que a gente tinha lá no na nossa documentação, né, de funcionalidades do sistema, a gente consegue estar criando aqui
diferentes casos de testes, né, para esse roteiro, tá bom? Então, a gente tem aqui o nosso roteiro de testes, a gente está agrupando, né, esses casos de testes aqui, ó, CT101 referente ao sucesso, e esses outros casos de testes aqui referente a dados inválidos, e o esqueceu a senha também tem o seu conjunto de casos de testes específicos. Então, recapitulando, um caso de teste é composto por passos e resultados esperados, só isso, tá? Além disso, a gente consegue também estar definindo, né, quais são os passos necessários para a gente conseguir chegar nessa tela, né, de entrar com sucesso. Por exemplo, a gente precisa definir que a gente tem que acessar a página inicial, clicar no botão entrar, a gente precisa que exista essa pré-condição, né, que seriam outros testes que seriam realizados anteriormente, então a gente já consegue mapear aqui quais são todas as pré-condições, ou seja, todos os passos que têm que ser realizados antes que a gente precisa aqui executar os nossos testes, tá bom? Então tudo isso faz parte do roteiro de teste e vai guiar, né, aquele testador no momento da execução, que seria o próximo passo, né, durante a execução dos testes de software, tá joia? É isso.